Fala, galera do YouTube, galerinha do Instagram e por que não você do Facebook. Eu sou o Vitor e você está de carona. Isso é o mais incrível, entendeu? porque é muita beleza. Eu acho assim, não se pode fechar os olhos para a questão da violência, não se pode. É uma situação gritante. Sim. Ninguém aqui no Rio gosta do que vê, das coisas, do que as coisas acontecem. Mas eu acho importante mostrar o lado positivo. Sim, não claro. tem só o lado negativo. Quando eu conto para as pessoas falam: meu Deus, você tem certeza que eu fui pro Rio de Janeiro? Eu falo: tenho certeza que eu fui pro Rio de Janeiro. Existe, mas tem muita coisa bonita lá. Então assim, as pessoas acabam perdendo de não conhecer por medo. Medo e é uma coisa que assim, e eu graças a Deus nunca tive. Tanto que tô vindo sozinha dessa vez, da outra vez veio eu e a Ana sem conhecer. A gente veio assim nas surdinas, às cegas, só com eu e ela e o GPS na mão. Sério? A minha irmã já tinha morado aqui. Vocês vieram de carro da outra vez? A gente veio de ônibus. Ah, tá. O GPS depois pra vocês se moverem. Pra aqui, sabe? Pra gente saber onde é tal lugar, onde estamos indo. E a minha irmã já morou aqui um certo tempo, a minha irmã mais velha. A minha outra irmã. Então ela meio que deu uma localizada na gente, uma ambientalizada, que ajudou bastante. E os seus pais, o que eles falam disso? Meu pai, assim, dessa vez que eu voltei, eu falei pra ele um dia antes que eu ia viajar, né? Porque eu tenho um filho de 2 anos que eu deixei ele. Ele mora comigo, mora só eu e ele. Eu não moro com meu pai. Eu moro com o meu filho. E assim, eu sou mãe 24 horas do dia e tal. Sim. E é muito difícil eu conseguir fazer isso que eu fiz dessa vez. Sair. Verdade, sair. Porque eu acabo ficando ali em função dele e eu senti uma necessidade. Depois do fim do ano, depois que eu passei na loja, assim, uma época na loja muito complicada, eu senti uma necessidade de sair pra algum lugar, ficar um tempo, porque a gente é ser humano, por mais que assim, eu amo ser mãe. Não tô dizendo que não, mas acumula funções. Eu sou mãe, eu sou profissional, eu sou estudante. Então, assim, eu precisava disso. E eu falei pro meu pai um dia antes, falei: pai, eu tenho que ir embora. Fui levar meu filho pra andar a cavalo na fazenda. E aí eu falei: pai, eu tenho que ir embora correndo porque eu vou viajar. Vai pra onde? Eu falei: pro Rio. Ele falou: você tá falando sério? Eu falei: pai, você não acreditou? Não, e eu vim. E no sábado ele me mandou assim: Camila, sua chave tá aqui em casa. Eu falei: tá. Quando eu chegar de viagem eu pego. Ele falou: chegar de viagem, você foi mesmo? Eu falei: sim. Nossa, ele já estava aqui. Ele falou: eu não acredito, você foi? Eu falei: sim, eu fui. E vim. Então assim, ele acha muito louco, mas meu pai me criou assim, muito livre. Que bom. Muito vai, vai. Sabe? E você precisava realmente, né? Sim. E o seu filho ficou com ele? Ficou com o pai dele. Tá. A primeira vez que eu conversei e deixei, sabe? Tá. Falei: não, eu preciso, você pode? Posso. Sim. E vim. Mas confesso que o coração fica... eu posso imaginar. Bem apertado. Mas imaginar. a gente precisa fazer isso. Você se divertiu? Me diverti muito. Conheceu pessoas novas? Conheci pessoas. Então, isso que é importante. Porque deu pra perceber, né, que eu falo bastante. Então, assim, eu entro num lugar, 2 minutos eu já tô falando da minha vida, das experiências. Que legal. E faz bastante amizade. Verdade. E precisamos disso, né? Sim. Precisamos interagir, as vivemos pessoas são em muito sociedade. fechadas. Exatamente. Cada um no seu mundo. E assim, é estranho porque quando eu falo que eu sou nascida em Curitiba, as pessoas já acham: nossa, mas você é de Curitiba. Porque lá as pessoas são realmente muito fechadas. É mesmo? E eu falo que eu sou curitibana, mas a minha alma não. Eu acredito que a minha alma é carioca. Porque não tem explicação pra isso. Eu sou nascida em Curitiba, mas desde pequena eu sou assim. Falante, comunicativa. E não é normal. Não é típico. Porque pessoas da minha família não são nada assim. Você é diferente. Nós somos diferentes. Especificamente da minha família ali. Meu pai, minha irmã, minha mãe. A gente é diferente. Mas você foi criada nessa região onde você mora? Eu fui criada em Curitiba. Tá. Fui criada em Curitiba. Eu fiquei lá até meus 12, 13 anos. Aí, 13 anos eu fui pro norte. Já forja já o caráter. Já. Então, realmente, você é diferente mesmo. Eu sou. Porque
passei muito tempo lá. Que E hoje bom. eu vejo isso. E assim, mas nesse intervalo de tempo eu voltei pra lá, morei lá. Tipo assim, com 17 anos eu voltei, com 16 anos. Sim. Aí eu quis ficar com a minha mãe, porque meus pais são separados. Tá. E nós fomos criados pelo meu pai. Sim. Então assim, teu pai? pelo meu você? pai. É bem atípico, mas eu e minha irmã ficamos com o meu pai. Que bom, que diferente, mas né? É diferente. E assim, ele criou a gente muito bem, graças a Deus. E aí com 16 anos eu fui morar com a minha mãe. E aí fiquei 2 anos. Primeira vez, assim, desde que nasci. Porque eles separaram, a gente era bem nova. Sim. E aí foi uma experiência muito boa. Chocou a separação? Assim, eu era muito pequena, eu não entendi. Eu tinha 3 anos e a minha irmã 5. Tá. Mas assim, a gente nunca foi criada assim. Eu falo que a gente não tem aquela revolta de filhos de pais separados. Sim. Porque meu pai sempre criou a gente muito bem. Trabalhou muito a nossa cabeça. No início, eu não entendi a situação de eu ter ficado com meu pai e da minha mãe ter aceitado. Então eu julguei muito ela. Eu vou te falar que sim. E hoje que eu sou mãe, eu sofro por isso. Eu assim, hoje, eu amo a minha mãe de paixão, mas até meus 8, 9, 10 anos de idade, nosso convívio era muito difícil, porque eu não entendia, né, o fato dela. Como que uma mãe poderia ter deixado o pai? Porque eu falo isso porque eu nunca. Hoje, talvez, você deva entender porque os motivos. Ela é assim. Sim. Eu vou assim pré-julgar, né? Adiantar o que talvez tenha acontecido. Talvez naquele tempo, naquele momento, ela tenha percebido que melhor para vocês era que vocês ficassem e com foi exatamente o que aconteceu. Isso é amor, sabia? E assim, a minha mãe, ela é muito assim pra frente, ela tem um jeitão dela, ela é bem doida assim. E eu falo que eu aprendi a amar minha mãe como a minha mãe é. Sim. E assim, hoje a gente tem um amor, eu tenho um amor por ela que é uma coisa. Depois que eu fui mãe, eu tenho por ela e pelo meu pai uma coisa assim, eu acho que abre a cabeça da gente quando a gente tem os filhos, que a gente começa a ter noção do que é isso. Mas todo adolescente é assim. Do que é ter uma extensão. E assim, eu vivi com ela e foi a melhor experiência da minha vida, ter morado com ela. Aos 16 anos. Aos 16 anos, porque eu tive daí uma companheira, a gente não era mais mãe e filha, a gente era companheira. E até hoje eu sinto falta disso. Porque depois eu voltei pra Indirá. E aí, assim, eu sinto falta dessa cumplicidade que a gente ia pra balada junto. Sério? A gente era muito amiga. A sua mãe é nova? Ela é nova, ela é bem jovem. É mesmo? Atual, gosta de balada, gosta de festa, desafio. Sério? Sim, ela é uma mulher incrível. Meu pai também é um cara sensacional. Eu sou apaixonada pelos dois. Que bom, cara. Eu sou muito apaixonada pelos dois. E o seu filho? E o meu filho Qual é é o nome fora dele? de sério. Lucas. É o amor da minha vida. Eu mudei muito depois do Lucas também. Sim, é difícil porque eu não fiquei com o pai dele. Nós nos separamos, eu ainda estava grávida. Foi muito difícil. Foi difícil criar ele porque assim, eu sempre fui muito independente. Então quando eu me vi grávida, eu voltei pra minha cidade, que é pra morar com meu pai. Eu não fui pra morar com meu pai, eu fui pra viver com o pai dele, mas não deu certo. E eu tive que voltar pra casa do meu pai. E imagina uma pessoa que já com 17 anos tinha saído da casa do pai, nunca mais tinha voltado. E daí com 21 você vê grávida e a única pessoa que eu tinha era o meu pai. Então assim, eu engoli meu orgulho, assim, entendi a situação pelo meu filho. E voltei pra casa do meu pai. E aí meu pai me ajudou muito, eu sou grata a ele assim, eternamente. Porque ele me ajudou muito. Ele me ajudou com o Lucas nos primeiros meses, ele me ensinou tudo assim do começo, porque é um baque, né? Quando a gente tem filhos. E seu pai deve muito. ser o xodó do seu pai, o Lucas, Sim, né? Ele é. E hoje eu moro sozinha com o Lucas, ele vive brigando comigo que queria que eu morasse com ele. Mas assim, foi uma realização também ter a minha casa, ter o meu cantinho pra criar meu filho, sabe? Pra ter a minha história. E eu falo pra ele, aos poucos hoje ele entende, mas no início ele não entendia não. Quando eu saí de casa ele não... O seu pai? Né? Porque daí eu já tinha o Lucas e a gente vivia junto. Então assim, quando eu falei pra ele, não pai, vou morar sozinho, foi baque, ele quase morreu.
Mas hoje ele entende, eu acho que ele entendeu o que eu quis fazer. Ah, tá. Você precisa. Se faz necessário, Se a grande faz. verdade. A gente precisa criar a nossa história. Exatamente. Depois que você tem um filho, você tem uma família, porque vamos fazer a minha família. Exatamente. Você precisa dar um norte, criar sua história e educação também, educar ele da minha forma, ter o espaço dele, ele saber dizer aqui é a minha casa, é o meu lugar, assim. Deixa eu te fazer uma pergunta, você vai ficar, deu o destino aqui, mas eu não sei se é aqui que você vai ficar. Ah, eu ia ficar ali na entrada do jardim, mas eu acho que é logo ali, não é? Ah, tá. É bem ali na frente. Eu vou deixar você lá porque deu o destino aqui. A gente é bom que a gente conversa mais um pouquinho. Sim. É no Jardim Botânico ou no Horto você vai ficar? É no Jardim Botânico. Botânico? Tá. Acho que tem uma entrada por aqui. Tem uma entrada aqui, ó. Você quer que eu deixe você naquela Pode entrada? pode ser sim. Melhor, né? Hoje tá bom mesmo pra passear, né? Você volta que horas pra sua cidade? Eu volto às 6 horas da tarde. Ainda Então vou dar uma passeada e vou voltar pra cá buscar minhas malas. Tá. Aí já vai chorando. Chorando. Porque as pessoas não entendem esse amor que eu tenho aqui pelo Rio, mas eu entendo porque eu sou muito feliz aqui. É incrível, sabe? A cidade é maravilhosa. Eu vou ser honesto com você. Eu não tenho, assim, interesse, pretensão nenhuma de morar em outro lugar. Não. Quero criar e formar meus filhos aqui. Sim. Eu entendo as dificuldades, mas se você parar para pensar, as dificuldades que nós temos aqui são as mesmas de qualquer cidade grande no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então não podemos achar que vou sair do Rio de Janeiro, vou para uma outra cidade e lá eu não terei. Não vai ter problema. Existe. Isso sem dúvida. Bom, papo agradável. Muito. O seu destino chegou. Um prazer enorme. Prazer todo meu ter conversado com você. Muito mesmo. Espero, né, que da próxima vez que você vier, né, que eu possa te recepcionar lá ou no aeroporto, sim, vai ser ótimo. Ou lá na rodoviária, não importa. É só você entrar em contato comigo, eu vou lá e busco você. Eu entro sim. Tá bom? Muito obrigado. Prazer. Papo de Tchau. carona. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu só...